Fabiano Villanova Machado começa a receber ameaças por telefone imediatamente após divulgar nos jornais sobre a mentirosa alta de José Nogueira. Marca um encontro com um homem que o ameaçava e arma uma emboscada para prendê-lo, colocando policiais e militares escondidos ou à paisana. O indivíduo não aparece. No Hospital da Marinha, os médicos são chamados às pressas para atender José Nogueira, acometido de uma crise renal. Meu nome é Rafael Alberti e esse é o Espião Silenciado, um podcast produzido pela HD1 e que faz parte da série de não-ficção Resgate, que traz à tona casos abafados da história do Brasil. Episódio 7, CPI do Ibá-de-Peixe, relatório final e consequências. A CPI do Ibá-de-Peixe se aproximava do fim. O relator Pedro Aleixo tentava reunir os inúmeros documentos e depoimentos para escrever o relatório final. O relatório final conta com 86 páginas, mas a principal das tais dificuldades insuperáveis se resumia ao depoimento de Ivan Hasslocker. Recuperando os depoimentos prestados ao longo da CPI, Pedro Aleixo relembra que todos os depoentes ligados ao IBAD e ao IPES, quando questionados sobre a origem das verbas do IBAD, disseram a mesma coisa. O único que poderia responder era o próprio Ivan Hasslocker. E Ivan Hasslocker, quando ouvido pela CPI, admitia apenas a existência de financiadores nacionais, aos quais não quis citar o nome. O impasse se deu aí, já que na condição de indiciado não tinha o compromisso de falar a verdade e nem mesmo a obrigação de responder às perguntas que lhe foram feitas. Mas segundo Pedro Aleixo, esse seria um falso impasse, porque nas suas próprias palavras, são considerados ilícitos os recursos financeiros cuja origem não seja mencionada. Ou seja, caso não se possa verificar qual é a procedência, automaticamente pela lei, essa verba é tida como ilícita. E isso se aplicava perfeitamente ao caso do IBAD. Mas o silêncio de Ivan Hasslocker estava longe de ser a única dificuldade insuperável. Pensa comigo, já que o objetivo da CPI era descobrir a origem do dinheiro que irrigou as campanhas eleitorais de 62, o primeiro passo seria examinar as transações bancárias. E foi o que a CPI fez. O que ela descobriu é que entre março e novembro de 62, houve vários depósitos em dinheiro e em cheque na conta da Promotion, aquela agência de propaganda do Hasslocker. Ou seja, bastaria que os bancos rastreassem quem foram os depositantes e pronto, pelo menos parte do mistério estaria solucionado. Sobre os depósitos feitos em dinheiro, foram um total de 28 entre março e novembro de 62, sendo creditados diretamente na conta da Promotion no The Royal Bank of Canada. Questionado pela CPI sobre quem realizou os depósitos, o The Royal Bank of Canada alegou que não pôde fazer essa identificação, já que os nomes dos depositantes estavam ilegíveis. Nas próprias palavras do relator Pedro Aleixo, o The Royal Bank of Canada atendeu a solicitação, mas dos extratos enviados, constava que a maior parte dos depósitos havia sido efetuada por pessoa cuja assinatura não pudera ser lida. Dezenas de transações bancárias, passando por vários bancos, sendo que nenhum deles foi capaz de explicar a origem desses depósitos. Estranho, não? Sem querer fechar questão sobre o assunto, o relator Pedro Aleixo faz uma série de questionamentos a serem enviados para esses bancos e indica medidas a serem tomadas pela Câmara de Deputados para tentar elucidar quem foram os depositantes. Mas o fato é que a identidade dos depositantes nunca foi devidamente revelada. Se por um lado a CPI tinha dificuldade de encontrar a origem do dinheiro depositado nos bancos, por outro também tinha para descobrir para onde escoou essa verba, ou seja, que candidatos foram patrocinados. Às vésperas dos depoimentos prestados na CPI, funcionários da Ação Democrática Popular, a ADEP, atearam fogo em todos os relatórios contábeis e financeiros dessa instituição. Arthur Oscar Junqueira, secretário-geral da ADEP, que em depoimento assume que os livros de contabilidade, os registros, todos os documentos foram incinerados e apenas guardou os documentos que comprovam a sua lisura na ADEP. A justificativa para isso é explicada pelo próprio Arthur Oscar Junqueira, que diz que
Se revelasse os nomes dos candidatos, estaria traindo homens que confiaram na sua equipe e faltando ao dever do segredo profissional. As dificuldades em torno da CPI de encontrar documentos não paravam por aí. Foi feita uma requisição às empresas de rádio, televisão e jornais para que enviassem informação do quanto foi gasto em publicidade pelo IBAD e pela DEP em propagandas políticas. A ideia seria ter esses documentos para, segundo o relator Pedro Aleixo, dar o alcance da campanha dos candidatos que a DEP ajudou. Porém, esses requerimentos não foram respondidos. Sem essas informações, podemos dizer que a principal documentação conseguida pela CPI foram os mais de 500 documentos apresentados pelo governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Foram esses documentos e os depoimentos prestados que fundamentaram as conclusões chegadas pela CPI. Não sei se você reparou, mas uma coisa de cara chama atenção nas transações bancárias. Se essas verbas seriam usadas pelo IBAD e pela DEP, por que estavam sendo remetidas para a conta da Promotion? Oficialmente, essas três siglas seriam coisas distintas. Qual era a relação entre elas, afinal? Frutuoso Osório Filho, sócio do Ivan Hasslocker na Promotion, diz em depoimento que o IBAD e a DEP eram clientes da Promotion que promovia suas campanhas de publicidade. Mas pelo que se pode constatar nos extratos bancários e que o próprio Ivan Hasslocker admitiu em depoimento, para além de prestar serviços, a Promotion também ficava responsável pelo recebimento dos depósitos e repasses de verbas para o IBAD e para a DEP. O relator Pedro Aleixo constata no seu relatório final que essas três siglas eram mais próximas do que alegava Ivan Hasslocker. Segundo suas palavras, há no processo farta documentação provando as íntimas vinculações estabelecidas entre as três entidades, a Promotion, a ADEP e o IBAD. E a figura que comandava essas três organizações era Ivan Hasslocker. Apesar da CPI ser sobre o IBAD e IPES, muito mais se fala sobre o IBAD. E o IPES? Aquele grupo que fazia propaganda anticomunista e promovia palestras e cursos ancorados no conservadorismo? Contudo, tempos depois, o cientista político René Dreyfus, grande estudioso sobre o IBAD e IPES, explica que a relação dessas duas organizações era muito mais próxima do que se fazia crer. Abre aspas. O IBAD agia como uma unidade tática e o IPES operava como centro estratégico, sendo que o IBAD e outras organizações subsidiárias e paralelas tomavam a si maior parte do insucesso ou glória por atividades secretas, expondo-se muito mais do que o IPES. Fecha aspas. Ainda que o IPES tenha se exposto menos, também deixou rastros. Citarei o trecho de uma reunião da comissão diretora do IPES do Rio de Janeiro, no mesmo dia que foi divulgado pelos jornais as investigações do ministro da Justiça Alfredo Nasser sobre o MAC, aquela organização terrorista que metralhou a União Nacional dos Estudantes. A reunião do IPES contava com representantes importantes como diretores e presidentes de grandes empresas e também intelectuais. Eu não vou botar na íntegra pela extensão do texto e também pela ata da reunião estar em códigos, ou seja, não estranhem quando esbarrarem com erros de concordância, conectivos faltando. É assim que está na ata, é de propósito. Eu vou citar só os principais trechos. Abre aspas. 2 elementos estão sendo acusados de comprometidos com o MAC. Equação letal. IPES igual ao MAC. Lê o artigo do jornal e diz: jamais IPES deve dizer sequer que não é MAC. Fará declaração enérgica, de molde a inverter os papéis. Põe em discussão assunto sério a propósito do MAC. Todo membro do IPES acusado de pertencer ao MAC deve defender-se, mas na defesa nem positiva nem negativamente. Deve fazer a menor referência ao IPES. Fecha aspas. Mesmo de forma confusa, fica bem nítido que o IPES está receoso que seu nome seja vinculado com uma organização terrorista. E a ideia da reunião era alinhar como agir e o que falar caso qualquer investigação chegasse até o IPES. Se o IPES não tinha ligação com o MAC, por que tanta preocupação? E tem outra, né? Quando você é acusado de algo que não fez, o mais natural seria aflorar um senso de revolta, de autodefesa. Mas essa indignação parece não constar na reunião. E o que se vê na reunião? O que parece é que há um esforço em esconder uma relação de algum nível que a gente não sabe qual é entre o IPES e o MAC. Agora o Vicente Gil vai pontuar a visão dele sobre essa reunião. Eu não sei qual era a relação entre o IPES e o MAC naquela época. Mas o grande problema é que o IPES, tendo vindo a público
que o MAC estava ligado ao IPES, imagina o escândalo que poderia ser, porque era uma organização de empresários brasileiros, empresários financiado por empresas norte-americanas, que envolvia intelectuais e tal, que envolvia militares. Imagina, era um instituto que se apresentava como defensor da democracia, mas estava vinculado com um grupo de extrema-direita que praticava atentados terroristas, né? Fazendo uma comparação a grosso modo, vê se você concorda comigo. É como se, por exemplo, um empresário famoso hoje, sei lá, o dono da Havan fosse acusado de patrocinar uma milícia na zona oeste do Rio de Janeiro. Exatamente. Belo exemplo. Qualquer empresário brasileiro famoso aí, né, pode ser o velho da Van, pode ser o dono da Polishop, né, o dono do Carrefour, alguma coisa assim, sendo vinculado a um grupo paramilitar, porque as milícias no Rio de Janeiro são grupos paramilitares, né? No Rio a gente chama de milícia, que fazem tudo que é tipo de crime político, né? Então, no âmbito da CPI, o IPES foi pouquíssimo mencionado e os holofotes estiveram sobre o IBAD. E a respeito do IBAD, o relator Pedro Aleixo tira a seguinte conclusão, abre aspas, analisando-se a organização e o funcionamento do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, aparecem logo vícios, irregularidades, defeitos e incorreções que fazem que se duvide da sinceridade dos propósitos do seu criador. Fecha aspas. Sobre os vícios, irregularidades, defeitos e incorreções que o relator Pedro Aleixo se refere, podemos colocar como exemplos a questão dos depósitos bancários e das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras da empresa, com receitas e despesas, sequer eram publicadas, sendo grande parte das contas registradas num caderno particular de Ivan Hasselocker. Outro exemplo dado pelo relator Pedro Aleixo foi de que no Estatuto do IBAD o cargo de diretor-presidente, que, abre aspas, estaria reservado a uma pessoa de grande projeção nacional, fecha aspas, nunca foi ocupado, figurando então, na prática, Ivan Hasselocker como o primeiro da hierarquia. É mencionado também que Ivan Hasselocker escolheu como membros fundadores do IBAD parentes, assim como sócios e empregados da Promotion hierarquicamente abaixo dele. O relator Pedro Aleixo constata que, abre aspas, as observações que ora registramos demonstram bem que o Instituto Brasileiro de Ação Democrática jamais cumpriu seus estatutos e que é ele o instrumento da ação individual de seu criador, o senhor Ivan Hasselocker. Fecha aspas. Ivan Hasselocker foi então o alvo principal do relator Pedro Aleixo. Foi tido como grande articulador do tripé IBAD, ADEP, Promotion. Em um tripé, as três partes só funcionam interligadas. A mesma coisa se aplica a essas três organizações. A Promotion, a agência de publicidade de Ivan, era a porta de entrada de dinheiro ilegal do exterior e prestava serviços para a Ação Democrática Popular, a ADEP. Era a única que oficialmente não era presidida por Ivan Hasselocker, mas tinha sobre ela ingerência máxima, já que era ele quem coordenava e muitas vezes operava diretamente a distribuição das verbas. E para fechar o tripé, o IBAD tinha uma representatividade nacional na sua luta contra o comunismo, com adeptos nos meios de comunicação e no parlamento. Ao tratar sobre a ADEP, o relator Pedro Aleixo começa citando o estatuto dessa organização e comentando o seguinte, abre aspas, afirma-se no artigo 1º que se trata de sociedade de caráter político, mas não se esclarece que o meio pelo qual pretendia realizar seus objetivos era o de escolher candidatos, de prestigiar candidatos, de ajudar candidatos, fecha aspas. E conclui afirmando que, abre aspas, o notório contraste entre as finalidades proclamadas no Estatuto e o comportamento dos membros da ADEP leva-nos à conclusão de que tal entidade procedeu ao arrepio das normas legais vigentes. Fecha aspas. A condenação às práticas do tripé IBAD ADEP Promotion ficam bem claras, portanto, no parecer do relator. Ele diz ainda o seguinte, abre aspas, como abundantemente provam os documentos, os depoimentos e as declarações nesse processo recolhidos, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática ultrapassou as fronteiras da legalidade e pretendeu criar um processo de abusiva intervenção na vida pública do país. Fecha aspas. Só argumenta que ao analisar as verbas doadas pela ADEP aos candidatos, o patrocínio nem de longe teria sido decisivo para mudar os rumos das eleições de 62. Pode-se dizer, segundo ele, que houve uma derrota eleitoral do IBAD e que os candidatos eleitos não foram simples interferência nessas doações, mas já tinham uma base ampla e já eram favoritos nas eleições.
Além disso, Pedro Aleixo achava que era exagerado acusar o IBAD de tudo de ruim que acontecesse naquela conjuntura. Esta fala referia-se ao depoimento de Genival Rabelo, que citava o IBAD como responsável pela morte de José Nogueira. A CPI foi unânime ao acolher o parecer do relator. E, por fim, faz seu encerramento. Abre aspas. Pensamos, deva o projeto de resolução remeter para a área investigatória judicial a tarefa de esclarecer definitivamente a origem dos recursos do IBAD, ADEP e SA Incrementadora de Vendas Promotion, bem como para promover a responsabilidade criminal dos seus representantes. Fecha aspas. Comentando sobre a CPI na revista PN, Política e Negócios, Pedro Aleixo mostra que um desempenho exemplar da CPI do IBAD-PES poderia causar consequências impactantes no cenário das relações internacionais e que nem todos estavam interessados que isso acontecesse. Até mesmo aqueles que foram prejudicados pelo IBAD. Abre aspas. Afirma-se, aliás, que a única coisa que restringe a ação do governo no momento é o receio de abrir frentes de crise internacional a partir do que vier a descobrir de agora por diante. Fecha aspas. Por volta de 3 meses do fechamento do IBAD, os ânimos estavam se acirrando no Brasil. No dia 13 de março de 64, João Goulart discursou para 150 mil pessoas anunciando a implantação das reformas de base. Entrou para a história como o comício da Central do Brasil, e o lugar escolhido foi visto pelos militares como uma provocação, na Praça da República, em frente ao Ministério da Guerra. Em um discurso inflamado, anunciou a expropriação de todas as refinarias de petróleo que não pertenciam à Petrobras, além do envio de mensagem para o Congresso desejando uma reforma eleitoral e universitária. Comunicou também a estatização de terras que ficassem a um raio de 10 quilômetros das rodovias e ferrovias federais. Vale muito destacar esse trecho para você entender o nível da paranoia da aristocracia rural brasileira. Em outras palavras, naquele momento, Jango não estava dizendo que ia retirar fazendeiro rico, dono de fazendas do tamanho da Bélgica de seu terreno. Sobre isso, quem fala é o historiador James Green. Pessoas leram, ficaram assustadas, pensando que o Nordeste estava na beira de uma explosão social, uma revolução iminente, que não era a realidade. A realidade é que sim, havia, no começo dos anos 60, no final dos anos 50, mobilização, certas ocupações de terras, algumas ligas camponesas organizadas, mas a grande maioria dos latifundiários não estava sendo ameaçados, e a grande maioria dos camponeses pobres trabalhando não estava politizados e dispostos a levantar armas. Estava vivendo uma miséria, isso sim, estava disposto a ideias novas, mas não tinha essa situação alarmante que eles criaram essa informação. Ele queria pegar terras próximas às estradas federais, onde ninguém usava, e dar para famílias que não tinham onde morar. E mais, os donos ainda seriam indenizados. Isso foi o suficiente para que as forças conservadoras no Brasil dissessem que o presidente estava querendo implantar o comunismo por aqui. Você já ouviu algo parecido? Bom, melhor seguir em frente. A reação foi imediata. Uma passeata chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade levou milhares às ruas de São Paulo. No dia 31 de março de 64, tropas do general Olímpio Mourão Filho, não é o vice-presidente atual, saíram de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro e o clima para a queda de João Goulart era inevitável. O Jair Dantas Ribeiro, aquele que não compartilhou com os parlamentares da CPI o dossiê feito pelo Exército sobre o IBAD, ele estava hospitalizado no dia 1º de abril e rompeu com Jango, quando soube que o presidente não abandonaria o Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT. É uma espécie de central sindical que empurrava o Jango para a esquerda. O Brizola insistiu para que o Jango resistisse, e hoje sabemos que os Estados Unidos estavam muito bem preparados caso isso ocorresse, como relata James Green. Então Lincoln Gordon pediu ao Departamento da Defesa de enviar uma força-tarefa de navais de vários tipos para o Brasil e deu o nome Operação Brother Sam, que é muito irônico, é muito cínico, porque a ideia da Aliança pelo Progresso era de ser irmãos do Norte ajudando os irmãos do Sul. Então, o Uncle Sam, o tio Sam, ia ajudar a América Latina. Mas não era só tia, não é tia neto, era tia sobrinho, era irmãos que iam se ajudar. Então, eles enviaram essa força-tarefa
com armas, com petróleo, com balas e tudo isso, com barcos, e começaram lentamente a descer pelo Caribe para o Atlântico do Sul, na direção ao Brasil. Não ocorreu uma guerra civil. O segundo exército em São Paulo rendeu e decidiu ajudar a conspiração e apoiar o golpe. Houve uma possibilidade de uma certa dissidência dos generais no segundo exército, mas em São Paulo, mas eles aderiram ao golpe. Então, depois de vários dias, quando não parecia que teria uma guerra civil, entre as forças de Goulart e forças dos militares, eles retiraram essa força de força-tarefa. Mas João Goulart decidiu evitar um banho de sangue. Anos mais tarde, o governador do Rio Grande do Sul fez uma confissão à filha do presidente, Denise Goulart. Ele revelou numa conversa assim, muito íntima, estava só uma amiga minha, a Ana, e meu sobrinho, que era pequeno, meu sobrinho mais velho, filho do João Vicente mais velho, devia ter uns... Foi 2014, né? 2004 que o Brizola morreu. Não lembro, meu sobrinho era bem jovem. E ele falou para mim, depois de conversar muito tempo, ele falou: Denise, olha, eu tenho que falar uma coisa para você. Eu sempre fui contra seu pai, no sentido de resistência, que ele não queria resistir e eu achava que deveria ter resistido. Mas hoje eu quero até te dizer que ele tinha razão. Depois de passados muitos anos e ter refletido muito sobre isso, sobre a história, sobre nossas vidas, teu pai, tio Jango, tinha razão. A gente não tinha condições de resistir. E ele tinha razão em dizer que ia ser um banho de sangue. E aí depois ele pediu desculpas pelo exílio, porque ele disse: a culpa de tudo que aconteceu com vocês. E o exílio foi, nossa, então eu também te peço desculpas. Foi muito bonito. Nossa, é incrível, né? Assim... Olha, pedir desculpas errado, né? Ah, imagino, né? No dia 2 de abril de 64, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, aquele que apoiou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, então, mesmo com Jango dentro do território nacional, anunciou nos microfones do Poder Legislativo Federal: atenção, o senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O burburinho final entre aplausos e protestos indica que nem todos os parlamentares estavam de acordo com a decisão de Auro de Moura Andrade. Sendo assim, o presidente da Câmara assumiu temporariamente como presidente e, em seguida, uma junta militar ficou no poder por 2 semanas. No dia 9 de abril de 64, o Ato Institucional número 1 retirou os direitos políticos de diversos opositores da ditadura democraticamente eleitos. Em um Congresso Nacional limpo, o militar Humberto Castelo Branco foi escolhido pelos deputados como novo presidente da República.
15 dias após o golpe, a CPI do Ibá de Peixe foi arquivada. Quem fala agora é o radialista Batista Filho. De fato, mais do que a frota norte-americana em águas brasileiras, a decisão foi antes. A decisão foi antes com a eleição de um congresso formado pelo Ibá de Peixe. Essa fala coincide muito com meus pensamentos de que, para uma compreensão mais ampla do golpe de 64, é preciso dar uma atenção maior para o Ibá de Peixe e as eleições de 62. Eu nunca vou saber se o silenciamento sobre esse tema é de propósito ou não, mas a certeza que eu tenho é que colocar esse assunto em evidência ajuda a gente a se precaver de novas interferências estrangeiras na nossa política no presente, como pontua o historiador Vicente Gil. A atuação do IBAD nas eleições, ali comprando candidatos, subornando o candidato, financiando campanha de Deus e o mundo, veio a público naquela época. Isso foi um escândalo naquela época. Olha, eu vou te dizer, talvez, considerando a história republicana brasileira, né, sem ser a da ditadura, talvez tenha sido um dos maiores escândalos da nossa história republicana, pelo menos, né? Foi realmente um escândalo de repercussão internacional, inclusive, né? Apesar de todo historiador não gostar de usar esse termo, e se tivesse acontecido aquilo, e se ele tivesse resistido, eu pedi para o Vicente Gil fazer um exercício de projeção. Caso fosse comprovada na época a intervenção dos Estados Unidos nas eleições brasileiras de 62, o que teria acontecido? O que poderia ter acontecido se viesse a público que a CIA estava operando no Brasil? Gente, o que significa... Eu vou responder a tua pergunta com outra pergunta. Uhum. O que significaria que viesse a público que um governo, como o governo norte-americano, estava intervindo em eleições no Brasil, que era um dos maiores países do mundo, o maior país da América do Sul, ou da América Latina, de importância estratégica no mundo, ou seja, era um escândalo de repercussão internacional, talvez tão grande ou maior do que aquilo que aconteceu no Chile em 73, ou do que aquilo que aconteceu, né, em vários outros países onde está documentado que os Estados Unidos intervieram, inclusive através da CIA. Seria um escândalo de proporções, assim, inimagináveis e de consequências diplomáticas, inclusive, que poderiam vir, né, a desgastar a imagem americana de uma forma terrível. Diante disso, tem reflexões que não podem deixar de ser feitas. Qual é a explicação para que esse assunto seja tão pouco comentado, seja entre os especialistas de história do Brasil, nas escolas, nos livros didáticos? Qual seria o impacto nos Estados Unidos se descobrissem que o presidente João Goulart criou uma instituição de fachada para financiar candidatos do partido de oposição a John Kennedy? Jango morreu no exílio em 76 na Argentina. Apesar da suspeita de envenenamento, o governo brasileiro exumou o corpo de Jango em 2013, mas os exames não indicaram qualquer substância que indicasse um eventual envenenamento. Como se passaram 37 anos até a exumação do cadáver, já não se pode comprovar se a hipótese do envenenamento faz ou não sentido na prática. Tem um detalhe que eu deletei completamente da minha mente relacionado ao lugar em que eu marquei entrevista com a Denise Goulart. Essa confeitaria Colombo fica dentro do Forte de Copacabana, ou seja, no interior de uma área pertencente ao Exército. E foi aí que eu me dei conta da gafe que eu poderia estar cometendo. Simplesmente eu convidei a Denise para um local comandado pela mesma instituição que décadas antes expulsou ela e sua família do país. E para piorar, quando eu fui entrar no forte, eu descobri que tinha que pagar o ingresso para ter acesso à confeitaria e ainda tinha fila. A sorte é que eu cheguei antes dela e, na tentativa de evitar uma segunda gafe, deixei paga sua entrada e pedi que os soldados a liberassem quando chegasse. Eu quis entrar antes também para conseguir mesa, já que as filas da Colombo podem ser gigantes, e também para já deixar o equipamento preparado. E o que era azar no começo virou uma ironia do destino, porque de alguma forma ela estava sendo ali reverenciada. Primeiro com os soldados abrindo as portas para uma Goulart 58 anos depois. E por último, colocando a Denise no centro das atenções de um dos lugares mais frequentados da cidade, com todos os olhos voltados para ela dando uma entrevista. Ficando a esperança que possamos voltar a valorizar a gente que luta por democracia nesse país.
As consequências dos principais combatentes do IBAD na CPI de 63 foram praticamente as mesmas: perda dos direitos políticos, exílio, prisão, tortura e até morte. O Rubens Paiva sentiu na pele todos esses anos de luta contra a implantação de uma ditadura no Brasil. Ele foi cassado de seu mandato e, em 71, raptado de sua casa no Rio de Janeiro, torturado e morto em um quartel na Tijuca, zona norte do Rio. Não se comprovou ainda que a sua morte tenha relação com a sua atuação na mesa diretora da CPI do IBAD-PES. Antes de ser cassado, no dia 1º de abril de 64, ele deu uma entrevista à Rádio Nacional defendendo o governo de João Goulart. E senhoras e senhores, continuando com esta série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, nesta madrugada de 1º de abril, vamos trazer o deputado Rubens Paiva, representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores portuários e metalúrgicos da Baixada Santista, de Santos, da capital e das cidades industriais de São Paulo em especial. Todos os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo à palavra de ordem do Comando Geral dos Trabalhadores, do Fórum Sindical de Debates, dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, das uniões estaduais e dos grêmios estudantis, para que todos, em greve geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart. Já o Eloy Dutra, principal idealizador da CPI do IBAD-PES, perdeu os direitos políticos por 10 anos e, consequentemente, seu cargo de vice-governador da Guanabara. O curioso é que a ordem de sua prisão foi feita pelo ex-presidente do IPES, Golbery Couto e Silva, que durante a ditadura militar virou chefe do Serviço Nacional de Informações, o SNI, o líder do IPES prendendo o articulador da CPI do IBAD-PES. Coincidência? Eu deixo as conclusões para vocês. João Dória, um dos membros da mesa diretora da CPI do IBAD-PES, foi cassado pelo AI-1 e fugiu para a França. Só voltou em 74 para o Brasil para fundar algumas empresas e teve 4 filhos em 2 casamentos diferentes, um deles o governador de São Paulo desde 2019, João Dória. Ulisses Guimarães, um dos políticos mais atuantes contra o IBAD, apoiou a deposição de João Goulart em 64 e por isso não foi cassado. Acabou se arrependendo e 7 anos depois assumiu a presidência do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição na ditadura militar, uma oposição entre aspas. Entre aspas porque boa parte dos opositores do governo estavam presos, mortos, tinham perdido seus direitos políticos ou foram expulsos do país. Ele foi protagonista na luta pelo retorno à democracia com as diretas já e a criação da Constituição de 88. Morreu misteriosamente em 92, quando o helicóptero que estava viajando caiu no mar de Angra dos Reis, e o seu corpo nunca foi encontrado. Quando o golpe se concretizou, o Miguel Arraes, governador de Pernambuco, estava no Palácio das Princesas, que é a sede do governo estadual de Pernambuco. O local foi cercado por militares que fizeram algumas propostas para o pai de José Almino. Queria primeiro que ele demitisse, entregasse a polícia, as 2 polícias ao exército. Quer dizer, ele demitisse os comandantes e que o exército intervinha nas polícias, né? Aí meu pai falou que não ia fazer isso e tal. Depois eles falaram o negócio de renúncia, disse que também não renunciava. Eles pediram um tempo para comunicar lá com o pessoal e voltaram logo depois, aí, né, já dizendo que ele iria ser declarado deposto e tal. Alguns registros apontam que ao recusar a renúncia, Miguel Arraes teria dito: "Não desejo trair a vontade dos que me elegeram." E assim foi preso no dia 1º de abril de 64. Ele ficou preso em Fernando de Noronha, Recife e Rio de Janeiro. Ganhou um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal a partir da alegação do foro privativo para governadores. Ao sair da cadeia, ele fugiu para a Argélia e o José Almino explica o porquê da escolha dessa embaixada. Então, a embaixada como México, Uruguai, né, Chile, né, Argentina, eu acho que ainda recebia, não sei o que tal, Peru, está tudo bichado, não tinha... Não, tá tudo
vigiado pela polícia, então não deixavam entrar no pessoal tal. Então ele teria que ir para um lugar onde não tivesse isso. E alguém teve essa notícia, teve essa ideia. Acho que, salvo engano, foi o Davi Brandão, que era um jornalista. Eles se lembraram de um sujeito que tinha sido um argelino, que era um estudante argelino aqui no Rio de Janeiro e que representava o movimento de independência da Argélia aqui. E a Argélia tinha se tornado independente e que o camarada estava provisoriamente na Embaixada da Argélia. Miguel Arraes retorna ao Brasil em 79 com um processo de anistia e consegue se eleger mais 3 vezes como deputado federal e mais 2 vezes como governador de Pernambuco. Ele deixou um legado de herdeiros políticos na família, como o Eduardo Campos, João Campos e a Marília Arraes. Logo depois que a polícia abriu um inquérito, o Geraldo Magela, o irmão do José Nogueira, ganhou autorização para investigar a morte do seu irmão junto com serviços de inteligência da Marinha e do Exército. Procurar os assassinos do irmão virou uma obsessão pelo resto da sua vida. Ele chegou a acusar o IBAD no jornal Última Hora por ser o responsável pelo crime. Quando chega o golpe de 64, as coisas começaram a piorar para ele. Primeiro porque vem o ato institucional número 1. Os militares fizeram uma limpa nas Forças Armadas, tirando da ativa inimigos políticos ou pessoas indesejadas de alguma forma pela alta cúpula militar. O Geraldo Magela entra na listagem do AI-1, é posto na reserva com uma remuneração baixa e é possível supor que essa punição tenha relação com as investigações que fazia sobre a morte do seu irmão. Após 64, ele começa a ser perseguido e retirado dos empregos que consegue. Sobre essa perseguição, a Mazé, irmã do José Nogueira, e a Valéria, sua namorada na época, falaram a respeito. Ele trabalhou até na ponte Rio-Niterói. Ah, é? Fazendo o quê na ponte? A construção da ponte. Ah, é ligado de uma empresa. Olha só. Fez muita coisa. Aí quando olhava que ele estava empregado, quando olhava, vinham e desempregavam ele. Por que desempregavam ele? Não falava, não queriam ele trabalhando. Depois ele foi para... Não, ele não deu baixo, botaram ele na reserva. Aonde ele estava trabalhando, chegavam e cortavam o trabalho dele. Uma vez deixaram ele na estrada. Nossa. Sem saber como é que ia para casa. Ele lutou muito. Ele andava escondido, escondia os filhos, porque ficou com medo, né? Mas o Geraldo foi o pior, porque o Geraldo não se conformava, ele queria saber de qualquer maneira por que e quem fez aquilo com o irmão. Ele era sargento da Marinha e teve que ser reformado, por pressão. Assim, tiveram várias ameaças à vida dele, da minha prima, da mulher dele, né? E das crianças. Geraldo tinha 2 meninas e um rapaz. Todos sofreram muita ameaça. A vida deles se tornou realmente... O do Geraldo, Maria José, não. E nós também não. Porque depois meu pai ficou até com medo, porque, afinal, eu fui uma das últimas pessoas que esteve com ele, né? Podiam achar que eu sabia de tudo, e, na realidade, eu não sabia de nada, né? Então, teve represária, sim, ao Geraldo. E grande, muito grande. Geraldo, a saúde dele foi acabando ali. Não só por ter sido reformado, uma coisa que ele não queria, nem pensava, né? Teve que ser por imposição. E ele correu muito atrás, assim, como a gente diz, cutucou muito, e com isso mexeu com quem não devia. Pude confirmar essa perseguição ao conseguir um documento no Arquivo Nacional que o nome do Geraldo Magela aparece numa lista de comunistas da Odebrecht na década de 70, durante a ditadura militar. A minha interpretação coincide com a da Mazé, de que ele está nessa lista por conta das investigações que fez para desvendar a morte do irmão. Do outro lado da moeda, os acusados de receberem algum tipo de vantagem ou favorecerem o IBAD-PES e seus órgãos subordinados de forma direta ou indireta viveram tempos áureos. O Ivan Hacilocker, presidente do IBAD, não sofreu punições após o fim da CPI do IBAD-PES. Inclusive, conta no seu livro de memórias como foi orientado a proceder após o golpe de 31 de março de 64. Esse trecho do livro do Hacilocker foi comentado na tese de doutorado do historiador Vicente Gil da Silva pela UFRJ, denominada
Planejamento e Organização de Contra-Revolução Preventiva no Brasil, Atores e Articulações Transnacionais, 1936 a 1964. Abre aspas. Segundo seu relato, na noite em que começaram as primeiras movimentações para o golpe de 64, ele estava em uma casa noturna do Rio de Janeiro, acompanhado de políticos e generais. Depois de alguns drinks, as boas notícias chegaram e todos os homens saíram do bar embriagados, acompanhados pelas atendentes do estabelecimento, sem pagar a conta, exceto Haslocker, que permaneceu no local. O gerente exigiu o pagamento, acompanhado de um segurança musculoso e ameaçador. Haslocker dirigiu-se ao carro, acompanhado do segurança, e abriu o porta-malas. Podiam ser vistas 3 malas ali, 2 delas continham dinheiro, o equivalente a $200 mil. Ele explica que não houve tempo para o governo imprimir notas de maior valor e elas estavam em malas que as pessoas carregam por aí caso tenha de deixar o país temporariamente. Fecha aspas. Além desse dinheiro vivo de emergência para poder sair do Brasil, caso ocorresse algum imprevisto, o Haslocker recebeu uma premiação da CIA, também em dinheiro, pelos serviços prestados pelo golpe de 64. Temos 2 fontes que apontam para isso. A primeira delas é o Vicente Gil. Ele relata nessas memórias que ele recebeu uma indenização da CIA, mas essa indenização, pelo que eu entendi da leitura, ela não foi logo depois de 64, ela foi muito depois de 64. Foi lá nos anos, se não me engano, até os anos 1990. Mas eu acho que ele pode ter confundido as bolas aí. Eu acho que ele talvez tenha recebido essa indenização pouco depois, ou alguns anos depois de 64, mas isso é só uma especulação. Agora, ele diz que recebeu $100 mil, né? E essa era uma... Eu não duvido que ele tenha recebido. Talvez tenha recebido mais, talvez tenha recebido um pouco menos, mas eu não duvido que ele tenha recebido, porque, de fato, ele prestou serviço para a CIA, ele reconhece que foi a CIA que financiou as operações dele, ele reconhece nas memórias não publicadas dele isso com orgulho. Ele diz textualmente: eu tenho muito orgulho em dizer que recebi dinheiro norte-americano. Ele justifica por que ele tem orgulho. Porque eu recebi esse dinheiro para salvar o Brasil. E esse valor bate aproximadamente com o que a Lilia Haslocker informa. Esses senhores, sei lá quem, veio com a resposta que eles tinham ordem de dar apenas $250 mil, o que dividindo por 2 era 125 para cada um, mas tinha que pagar todas as dívidas, não sei se dava ou não. Mas ele bota tudo isso no livro, ele não esconde. É claro que naquela época devia esconder, né? Então eles chegaram, a Promotion chegou a ser ajudada, então, depois. As Promotion não foi ajudada por ninguém. Mas eles dois, o Frutuoso e o Ivan, foram socorridos com esse dinheiro, né? Não. Essa altura, esse dinheiro foi quando tinha acabado tudo. Quando o Brasil já era ditadura, quando o Ivan já estava na Europa, e o Frutuoso tentou e conseguiu. Não, esse dinheiro, deixa isso bem claro. Tá. O dinheiro que o americano deu, pelo menos está lá no livro, você vai ver, foi uma compensação pela perda da Promotion. Quer dizer, eles se dedicando ao IBAD e o IPs, descuidaram a Promotion, naturalmente, não podia, e também foi confiscada a Promotion, a polícia entrou lá, acabou com ela, entendeu? Então foi assim que o Osório conseguiu algum dinheiro para eles. Entendi. Mas o suporte dado a Ivan Haslocker não se resumiu a dinheiro. Ainda de acordo com a Lilia Haslocker, ele recebeu um convite diretamente de Castelo Branco, primeiro presidente do período ditatorial. Quando elegeram Castelo Branco, que foi o... como é que chama? Presidente da ditadura, sei lá. Segundo o Ivan, Castelo Branco era muito burro. Não sei. E daí o Castelo Branco chamou e disse que ele tinha feito um trabalho maravilhoso, que eles queriam recompensá-lo, a pátria estava agradecida, então que ele podia escolher a embaixada de Londres, Paris ou Nova York, que são as 3 embaixadas mais importantes. Qual que ele queria? Ele não queria nenhuma. E ele já conhecia, o pai tinha sido diplomata, etc. Ele achava que diplomata brasileiro não trabalha, ele não queria isso. Mas ele disse o que ele queria. Ele queria o Ministério
da Agricultura. Não é o Ministério. É o Ministério que chama, sei lá, da Agricultura. Que eu te falei, eles já tinham até um plano. Ministério da Agricultura? Eles? Quem exatamente eles? O IBAD PES? Entenderam por que eles estavam tão interessados assim em discutir a reforma agrária no pré-64? Depois de 64, morou um tempo na Suíça e Inglaterra, inclusive prestando serviços para a ONU, e morreu nos Estados Unidos em 2000. Ele deixou um livro póstumo para ser publicado, o que ainda não ocorreu. Trechos desse livro podem ser lidos na tese de doutorado do historiador Vicente Gil da Silva, citada minutos atrás. O relator da CPI, Pedro Aleixo, tem um destino inesperado para uns e previsível para outros. Apesar de se mostrar crítico ao IBAD no parecer final, é citado na tese de Dreyfus como um dos membros da ADP, no Congresso Nacional, instituição de parlamentares ligada ao IBAD. Essa ideia ganha força quando, após o golpe de 64, ele vira líder da UDN na Câmara e, em 67, chega à vice-presidência da República. O primeiro presidente da CPI, o Walter Perac Barcelos, virou o ministro do Trabalho no pós-64 e Adalto Lúcio Cardoso, um dos participantes da mesa diretora da CPI do IBAD PES, apoiou o golpe de 64, virando presidente da Câmara dos Deputados em 66 e, por indicação do presidente Castelo Branco, assumiu em 67 como juiz do Supremo Tribunal Federal. Carlos Lacerda, governador da Guanabara, que apoiou a implantação da ditadura de 64, se arrependeu quando viu seus planos para virar presidente da República irem por água abaixo com a implantação do AI-2, que cancelou as eleições de 65, extinguiu os demais partidos políticos e criou outros dois, a Arena e o MDB, além de determinar que as eleições fossem indiretas para presidente, ou seja, o povo não teria mais como escolher o seu representante máximo. A votação se daria pelo Congresso Nacional. Joaquim Metralha, o líder da Ordem Suprema dos Mantos Negros, que passou pelo início dos anos 60 fundando e atuando em organizações anticomunistas no Rio de Janeiro e Niterói, virou informante do maior órgão federal de espionagem da ditadura, o SNI, Serviço Nacional de Informações. Não seria exagero dizer que ele foi promovido, já que sai da esfera estadual para a federal e agora como servidor de uma instituição federal. E mesmo com o sistema a seu favor, o Joaquim Metralha conseguiu desagradar seus superiores. Em documento que achei no Arquivo Nacional, Joaquim é acusado pelo SNI de usar o Instituto para fins pessoais. Faz um extenso relatório provando seus serviços prestados aos militares, mas acaba sendo expulso do SNI na década de 70. Em 82, é assassinado por seu cunhado. Fica mais do que evidente que os que lutaram contra as investidas ilegais do IBAD na política brasileira incomodaram muito parte das elites brasileiras e o capital estrangeiro. Prova disso foi toda a pressa em retirar Hasselhocker do país quando a CPI foi instalada e o temor do relator em afirmar que uma crise de proporções internacionais se instalaria caso aquela CPI fosse para frente. E o que resta para nós? O que ficou para os cidadãos comuns que assistiram esses ataques contra sua democracia? Com a palavra, Eloy Dutra, no desfecho do seu livro IBAD, sigla da corrupção. Abre aspas. Aos brasileiros cabe agora julgar o IBAD. Este livro é o documento da culpa, o corpo desse monstruoso delito antidemocrático. Com Hasselhocker ficará a ralé da venalidade, os comensais das verbas secretas do IBAD, os marginais da democracia. Os outros, a imensurável maioria, ficarão com o Brasil. Fecha aspas. Da Maria, sei que vou morrer, não sei aonde. Esse é o podcast Um Espião Silenciado, a primeira temporada da série Resgate, produzido pela HD1. Criador e apresentador Rafael Alberti, roteiro do Vitor Garcia e Rafael Alberti, supervisão de roteiro Sara Zobel, a edição do Henrique Machado, trilha original Vitor Oliveira, produtor Elias Silva, produtores executivos Lídia Roncone e Guilherme Sagas e direção do Gus Lanzetta. Mas o meu nome